Olá, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso tema da aula de hoje, falando sobre as fontes normativas do direito do trabalho. Então, no vídeo anterior, a gente já falou que a Constituição Federal e a CLT são fontes normativas, né? Agora a gente vai estar dando uma olhada nas outras fontes. Atos do Poder Executivo. Então, a legislação trabalhista, como ela é originada do Estado, também inclui disposições inseridas em atos do Poder Executivo. Então, a gente pode falar de regulamentos presenciais, decretos, tá? Disposições oriundas do Ministério do Trabalho e do Emprego, tá? Podem fazer normas regulamentadoras, que são aquelas NRs, né? A gente está vendo bastante atos do Poder Executivo agora nesse período de pandemia, né? Sobre a questão dos trabalhadores, dos empregos, né? Então, os atos do Poder Executivo também são fontes formais do direito do trabalho. Outra fonte do direito do trabalho é a sentença normativa. O que é uma sentença normativa? Então, assim, existe um conflito coletivo de trabalho que deve ser preferencialmente solucionado por meio de negociação coletiva. Então, o sindicato dos empregados tenta resolver com o sindicato dos empregadores aquilo lá. Não entram num acordo, né? Não conseguem resolver aquele conflito e daí é necessário entrar com uma ação. E essa ação é chamada de dissídio coletivo, né? Então entra com essa ação na Justiça do Trabalho. Se for uma ação de sindicato de classe, né? Contra sindicato de classe, essa ação já vai ter que ser distribuída no tribunal, tá? No TRT, já não é nem mais na vara do trabalho, ok? A gente vai estar vendo isso depois, mais para frente, quando vocês forem ver essa parte de dissídios coletivos, sindicatos e tudo mais, que é a partir do segundo ano, tá? Desse conflito, desse dissídio coletivo, vai sair uma decisão. Essa decisão é chamada de sentença normativa, tá? E ela tem poder normativo. Então, aquela sentença normativa, ela tem poder de lei para aquela categoria ali que entrou com a ação. Tá? Então, por isso que ela também é uma fonte formal do direito do trabalho, porque essa sentença que sai nesse processo, ela vai virar lei para as partes, ok? Depois nós temos a jurisprudência, né? Que é aquela reiterada interpretação conferida pelos tribunais às normas jurídicas, tá? A questão da jurisprudência, ela não é pacífica, a inclusão dela como fonte formal do direito, mas no direito do trabalho, tanto quanto nas varas do trabalho, nos tribunais regionais do trabalho, isso costuma acontecer muito. No entanto, que se vocês pegarem aí o vademecum de vocês vão ter lá no final orientações jurisprudenciais. Essas orientações jurisprudenciais são essas decisões reiteradas, tá? Então, a Justiça do Trabalho, ela leva tão a sério essa questão da decisão que ela fez esse livro de orientações jurisprudenciais, ok? Depois nós temos as convenções e os acordos coletivos, né? Que há uma negociação coletiva e daí dessa negociação coletiva se chega a um acordo coletivo e desse acordo coletivo se faz uma convenção coletiva que vira norma também para aquelas partes que estão participando ali daquela negociação coletiva, tanto para o empregador quanto para os empregados que participaram daquela negociação coletiva. Então, essa daqui é de antes de se entrar com uma ação judicial e se ter uma sentença normativa, tá? Então, essas convenções e os acordos coletivos também têm força de norma, ok?
Depois das convenções coletivas, a gente tem os usos e costumes, que também são consideradas fontes formais no direito do trabalho, tá? Então, a gente tem ali até no próprio artigo 3º da CLT, né? Ele fala da questão da habitualidade do empregado, né? E do empregador, né? Então, não teria como a questão dos usos e costumes não serem fonte formal, até porque como a gente já viu nos princípios, né? Aquilo que ocorre diariamente, principalmente se for para melhorar na questão do trabalhador, né, do empregado, ele tem que ser visto pelo juiz que aquilo lá era uma norma no trabalho, né? E aquilo lá tem que ser contado, né? Se aquilo lá serve para ele ganhar mais, para ele ou para a carga horária dele ser menor, ou alguma coisa desse tipo, tudo que é feito habitualmente, ele vai ser considerado, ok? Depois nós temos o regulamento da empresa, né, que normalmente ele prevê ali diversos direitos e deveres, né? Ela é uma forma abstrata, né, de norma ali, mas ela também pode ser entendida como uma norma ali dentro, tá? Então, no sentido que o regulamento da empresa não possui natureza de norma jurídica, tá? Então, não é que ele seja uma fonte formal, mas ele pode se tratar de um ato de vontade do empregador, tá? Então, a gente entende aí também que ele é uma fonte normativa, tá? Ele só não tem essa natureza de norma jurídica, ok? Aí ele pode ser feito de duas formas, uni ou bilateral, né? Então, ele também vai estar ali sendo utilizado como fonte, né, nessa relação de trabalho. Depois a gente tem o contrato individual de trabalho, né, que ele prevê e estipula direitos e deveres às partes, né? No entanto, como não se verificam os requisitos de generalidade e abstração, há entendimento divergente de que o contrato individual do trabalho ele não se consubstancia em fonte formal do direito do trabalho, tá? Então, tem doutrinadores que entendem que ele não é uma fonte formal porque ela é feita ali também entre as partes. É a mesma coisa que eu estava falando aqui no anterior, tá? No regulamento da empresa. E, por fim, o último, que são os princípios jurídicos, que a gente já viu, né? Que hoje em dia reconhece que eles apresentam uma natureza normativa, né? Devendo ser incluído entre as fontes formais do direito do trabalho, ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai estar vendo sobre fontes normativas. Até mais!